Olá, pessoal, tudo bom? Que bom ter vocês por aqui. Estamos na aula 1 do curso Emagrecimento Consciente e Saudável comigo, a psicóloga Mônica Leite. Nós já tivemos a aula 0, já fizemos uma introdução geral sobre o tema, falamos sobre bastante temas importantes e hoje nós vamos dar continuidade nesse curso que vai mudar a tua forma de compreender e de lidar com emagrecimento. Eu quero lembrar você que aí na tela aparece o meu Instagram. Eu gostaria muito de ver você por lá, ok? Quando nós falamos em emagrecimento consciente e saudável, qual é a minha proposta para esse curso e para as pessoas que vão decidir, em algum momento, fazer o seu tratamento de emagrecimento consciente e saudável comigo? A ideia é oferecer para as pessoas essa noção de um treinamento psicológico. É treinar a mente, treinar os pensamentos, identificar as crenças, treinar essa mente para pensar de forma saudável. Porque nós falamos lá na primeira aula, na aula 0, que nós temos crenças, pensamentos que carregamos desde a nossa infância e adolescência e que podem interferir, se elas forem disfuncionais ou distorcidas, com a nossa forma de lidar com a comida. Eu posso ter uma relação disfuncional, distorcida com a comida. Mas quando eu penso saudável, quando eu entendo o que é um emagrecimento consciente e saudável, quando eu me aproprio de todo o conteúdo que está sendo oferecido para vocês nesse curso, a mente muda. A mente fica mais flexível, dinâmica, compassiva e mais preparada para enfrentar de forma saudável, consciente e até mesmo prazerosa a jornada do emagrecimento consciente e saudável. Estas orientações são importantes para nós que estamos fazendo o curso. Preste atenção na aula. Caderno e caneta na mão. Se você não quer usar um caderno, use folhas de rascunho, folhas avulsas, o que você quiser. Mas essas orientações é para auxiliar na fixação do conteúdo que está sendo ensinado. Uma outra forma de você fixar o conteúdo, melhorar a sua compreensão do que você está aprendendo, é assistir o vídeo novamente. Nenhuma mente, por mais brilhante que ela seja, ela é capaz de fixar e compreender todos os conteúdos logo de primeiro. O aprendizado ele se dá na medida em que nós vamos compreendendo e nos apropriando desse conhecimento que está sendo oferecido. E para isso, há diversas estratégias de compreensão, de fixação, de um melhor entendimento do conteúdo. Uma delas é a repetição. A outra é fazer anotações. Mas se para você fazer anotações faz com que você não consiga prestar atenção, não tem problema. Preste atenção e depois tente ver
o que você conseguiu captar da aula fazendo o seu resumo da aula. Uma outra forma bastante interessante para fixar conteúdo e ampliar a tua forma de compreensão do que ouviu é comentar com alguém o conteúdo desse curso, é falar sobre o que você aprendeu, quem te ensinou esse conteúdo, qual foi o objetivo, por que você está interessado nesse tema. Eu quero te lembrar que as dúvidas sobre o conteúdo, elas serão tiradas lá no nosso grupo do WhatsApp, que está aqui abaixo, onde nós também vamos trabalhar o entendimento das estratégias aqui apresentadas, ok? Quais os temas de hoje? Parece que vai ser repetitivo, mas da aula 0 para a aula 1 é necessário que eu fale de uma forma diferente sobre alguns temas que já foram falados na aula 0, ok? No entanto, nas próximas aulas não haverá repetição de temas. Então, hoje nós vamos falar sobre símbolos, comer social, modelos e hábitos, sociedade dinâmica, além do IMC, estágios motivacionais. Nós estamos aprendendo que desde que nascemos, nós temos contato com a alimentação, com alimentos, porque para a nossa sobrevivência, nós precisamos ingerir alimentos que nos forneçam proteínas, energia, vitaminas, sais minerais. Para as pessoas da área da nutrição, macro e micronutrientes. Existe uma lista de alimentos que todos nós precisamos consumir para nos desenvolver, crescer, para termos mais saúde e até para o funcionamento do nosso corpo. Quando nós falamos que o comer é social, é porque diversos fatores influenciam a nossa relação com a comida, as influências sociais da família, da escola, o bairro onde eu moro, a comunidade onde eu convivo, o meu estado, o meu país, a minha constituição genética, essas características herdadas do meu pai e da minha mãe, a dinâmica familiar, o que a família conversa sobre alimento, como que a família lida com o alimento, que tipos de alimento essa família gosta. Várias outras questões também pode estar relacionada com a influência, pode ter relação direta com a forma como a gente lida com a comida. Uma delas é ter experiências emocionais positivas ou negativas com a comida. Eu me lembro de uma situação que uma pessoa, quando era criança, ela precisava tomar uma medicação. E a mãe dela trouxe até ela um comprimido e a água. E a mãe pede que ela ingira, faça a ingestão desse comprimido e beba água. Mas ela tinha muito medo de ficar engasgada. Mas ainda assim, ela toma o comprimido e bebe a água. E ela se engasga com o comprimido. Mas não acontece nada de muito mais sério, mas para ela, aquilo foi traumático, foi uma experiência negativa, com a alta frequência emocional, as emoções ativadas naquela experiência. E emoções têm a ver com memória. E ela então
a partir dali, começa a ter medo de ingerir os alimentos. E ela passa a não querer comer alimentos sólidos. Mesmo depois de adulta, ela continua comendo alimentos líquidos. Olha que interessante essa situação. Por isso que é importante pensarmos qual é a nossa relação com aquilo que a gente come. Que influências nós tivemos? Lembrando que comer tem a ver com compartilhar, reunir. É prazeroso comer. É prazeroso comer comidas que geram essa sensação de alegria ou de estar com pessoas agradáveis se alimentando. Comer alivia o estresse para algumas pessoas, leva à distração. Comer é extensão da função materna, lembra? Quando nascemos, quando estávamos lá dentro da barriga das nossas mães, nós já tínhamos contato com a comida. Nós também temos a influência da relação com o outro e a comida. Por exemplo, para muitas pessoas, recusar alimento quando lhe é oferecido é falta de respeito ou desvalor ao empenho que aquela pessoa que preparou o alimento teve. Então, nós precisamos pensar também quais as associações prazerosas, negativas, impactantes que nós tivemos com a nossa relação, que nós tivemos no nosso ambiente social em relação à nossa comida. Falamos também de modelos e hábitos. Os pais e cuidadores são modelos de hábitos, de comportamento, de crenças, de pensamento, em especial na infância e na adolescência. Um outro ponto a ser pensado é que alimentos eu tinha disponível na minha casa, na minha infância e na minha adolescência. Comer era um prêmio para mim? Então, quando eu fazia algo certo, quando eu ganhava boas notas, quando eu era muito obediente, então eu ganhava a comida como prêmio? Ou a comida era para alívio de dores, quando eu estava com tédio, com raiva, com medo, sozinho? A comida foi o substituto de uma solidão? Na minha casa e na minha família havia excesso ou escassez de alimento? A única fonte de prazer, de alegria, de relaxamento e de conforto foi a comida? Nós também falamos um pouco sobre essa sociedade dinâmica. Eu chamo da sociedade das aparências, das exigências, dos status. A sociedade que na maioria das vezes cria a ilusão que ter coisas é mais importante do que ser uma pessoa. Então, por conta do ter, a hipervalorização de marcas, de carros, de casas, de muito dinheiro, de status, de fama, de influência, a hipervalorização destas futilidades também tem contribuído para que a sociedade entre em crises existenciais, em crises de valores. E isso tem um impacto também na nossa relação com a comida. Nas mídias sociais, as propagandas de alimentos, sendo que as empresas de alimentos, elas faturam bastante e elas investem pesado na divulgação de seus produtos, influenciam o nosso comportamento. As comidas não saudáveis tendem a ser saborosas e baratas, porque as indústrias alimentícias, em geral, elas já descobriram sal, gordura e açúcar
em certas medidas e com certas combinações, são viciantes. E ainda enfrentamos a ditadura da beleza, as exigências da saúde, da perfeição. Um dos perigos que nós vamos conversar nos próximos cursos, nas próximas aulas, as dietas da moda, dietas perigosas. Já atendi pessoas que se submeteu a dietas absurdas. Ela perdeu bastante quilos, em torno de 20 quilos. Mas depois de 1 ano, ela engordou quase 3 vezes mais. O efeito rebote. E agora nós vamos falar um pouco sobre peso e altura. Você já deve ter ouvido falar em IMC, Índice de Massa Corporal. Uma medida muito usada pelos profissionais da nutrição, da nutrologia ou outras áreas que cuidam dessas questões relacionadas ao peso. Eu, como psicóloga na área do emagrecimento consciente e saudável, eu entendo que há uma importância em relação ao IMC, mas eu preciso te falar algumas coisas hoje. O índice de massa corporal, ele é uma sigla usada para indicar o peso em relação à altura. Essa medição, ela tem que fazer parte de uma avaliação robusta, envolvendo vários outros instrumentos. O IMC, ou essa medida sozinha, não faz distinção exata entre metabolismo saudável e doente. O IMC acima ou abaixo são sugestões de problemas metabólicos e doenças na maioria dos casos, ou em boa parte dos casos. É claro, se eu estou já diante de uma pessoa com obesidade ou níveis de obesidade mórbida, é fato que ela já tem problemas físicos, mentais e metabólicos. Mas há certas medidas que não sugerem logo de cara um problema. E nós precisamos entender um pouco sobre isso. Eu quero sugerir para você o site da Abeso. Lá, eles têm a calculadora para que você faça a conta do seu peso e da sua altura. E aí, eles dão um indicativo, mas não é um indicativo diagnóstico. É um indicativo que sugere qual é o nível e onde você se encaixa em relação ao peso. Tanto que, após fazer a medição, você precisa entender o que eu vou explicar daqui para frente, para que você então investigue essa questão do seu peso. Porque o IMC, ele também muda. Ele muda em relação aos corpos das mulheres e dos homens, dos jovens e idosos, crianças e bebês. Então, por exemplo, o meu IMC, ele estava no sobrepeso quando eu calculei há 1 ano e meio atrás. A minha idade e o meu peso na calculadora da Abeso, ele indicou para mim que eu estava com sobrepeso pré-obesidade. E aí, a informação foi: atenção, você está com sobrepeso. Embora ainda não seja obesa, algumas pessoas já podem apresentar doenças associadas, diabetes, hipertensão, nessa faixa de IMC. Reveja melhor os seus hábitos. Ok, só que no meu caso, eu não tenho problema de pressão alta, eu não tenho problema de diabetes, eu não tenho nenhum outro problema. Mas nos meus exames indicou colesterol alto,
provavelmente de fundo emocional. Mas ainda assim, eu, usando o meu conhecimento, o método com que eu trabalho em mim mesma, conversando com a nutricionista, fazendo atividade física, mudando meus hábitos alimentares, eu estou já no peso normal. Quando eu, depois de 1 ano e pouco, eu venho novamente na calculadora da obeso, eu estou no meu peso normal. Então, essa calculadora é só para você entender a dinâmica da questão do IMC. Então, um profissional que vai te avaliar, um nutricionista ou um nutrólogo, ou até mesmo um endocrinologista, mas isso é essas medidas são mais comuns no nutricionista e no nutrólogo, não num psicólogo como eu. Eles vão usar o IMC, impedância biométrica, pletismografia de deslocamento aéreo. Eles vão pedir exames de hemograma completo, glicemia de jejum, perfil lipídico, entre outros exames que o profissional achar necessário para avaliar você, a sua história, os seus hábitos e fazer o seu diagnóstico e acompanhamento e trabalhar com você a partir dos seus objetivos e necessidade. Então, por exemplo, aqui nós temos da Organização Mundial de Saúde uma classificação do estado nutricional e pontos de corte para obesidade em adultos, ok? Porque muda de faixa etária e de gênero. Então, aqui nós temos o baixo peso, o eutrópico, o sobrepeso. O eutrópico seria o peso normal, obesidade e os graus. Lembrando que essa sugestão da OMS ela é mais antiga. Essas sugestões, e eu coloquei de propósito para você entender que os pesquisadores da área, por exemplo, da nutrição, eles vão continuar estudando e tentando fazer da melhor forma o uso dessa medida em conjunto com outros instrumentos para serem mais assertivos no diagnóstico e para que possam serem mais assertivos nas intervenções e nos tratamentos. Então, quando falamos em IMC, estamos falando da importância de termos um equilíbrio entre ingestão e gasto. O que eu consumo, o que eu como alimento e o quanto eu gasto desse alimento nas minhas atividades diárias. O IMC é específico para cada grupo de pessoas, como eu havia dito, crianças, jovens, adultos, idosos, e também tem uma diferença em gênero, homem e mulher. A sua medida é singular, é particular de cada pessoa. Lembra que eu falei do nosso símbolo? Ressignificar a medida? As nossas medidas são únicas. Eu nunca vou ter a medida como de qualquer outra pessoa, porque eu sou uma pessoa única, com uma história única, assim como você. Ok? E aí, para os entendidos na área, e aqui eu só faço um link com o treinamento, eu não vou me aprofundar nessa questão, eles vão ter um cuidado com as pessoas com mais de 60, com mais de 70, com idosos, questão de ossos, né? A configuração músculo-esquelética e por aí vai, ok? Ou seja, para que a gente identifique, né, sobrepeso, obesidade mórbida, não é simplesmente calculando o IMC, eu acho que você entendeu. É um conjunto de avaliações que precisa ser feita. Um outro ponto importante é a circunferência abdominal, principalmente em adultos obesos que estão acima de determinados IMCs a partir da sua avaliação. Nesse caso aqui, 35, IMC acima de 35, ok? Que é quilogramas por metro quadrado. No geral, os homens, pensando na circunferência, né,
do abdômen, aí você poderia pegar uma fita métrica e tentar fazer essa medida, mas é bastante interessante fazer a medida com um profissional da nutrição ou da nutrologia. Os homens não deveriam passar de 94 dessa circunferência e as mulheres não deveriam passar dos 80, porque parece, segundo os nossos estudiosos, que há uma relação com o risco de maior doença cardiometabólica, além de pressão arterial alterada, refluxo gastroesofágico, hérnia, asma, apneia obstrutiva do sono. Vamos falar sobre sono e estresse um pouquinho nas nossas aulas, doenças cardiovasculares, doenças nos ossos, doenças hepáticas gordurosa não alcoólica, né? Tem uma cirrose hepática que ela não é alcoólica. Eu tive uma mãe que nunca bebeu na vida, mas ela teve cirrose, cirrose hepática não alcoólica. Em algum momento, talvez eu vou compartilhar com vocês, mas é para vocês ir pensando. Tem pessoas que ela parece que tem uma facilidade para transformar alguns açúcares em alguns níveis de álcool, tá? Então, ela pode ingerir alguns alimentos e, dependendo do metabolismo dela, talvez esse metabolismo contribua, né, com o consumo de alguns alimentos na transformação desses em algumas medidas não alcoólicas. A pessoa não bebe, mas ela acaba às vezes tendo níveis alcoólicos no corpo proveniente da alimentação. Tipos de câncer: incontinência urinária, infecções, depressão, ansiedade, entre outras questões. Então, o tamanho do nosso abdômen, da nossa barriga, né, é importante. O nosso corpo, ele indica, né? Então, quando a gente olha para o nosso corpo, para o nosso peso, para a nossa medida, não é para a gente, é para a gente tentar não se desesperar, mas é para a gente começar a dialogar com esse corpo, com essa medida, com esses resultados dessas medidas e tentar compreender, é claro, com o apoio de profissionais especializados na área, nesse caso nutricionistas e nutrólogos, o que essas medidas, esse abdômen com a circunferência muito grande, o que essas medidas estão querendo me dizer. E quando nós falamos em emagrecimento consciente saudável, é importantíssimo que a gente fale um pouco sobre motivação. Motivação é um tema muito legal, é uma palestra à parte, mas aqui eu vou dar uma introdução para vocês já irem pensando, porque já vai ajudar no seu processo de emagrecimento consciente e saudável. Motivação, ela tem relação com necessidades que vão me levar a construir metas até que eu chegue ao meu objetivo. A motivação, ela pode ser interna e externa, positiva ou negativa. Então, por exemplo, eu preciso ir trabalhar de carro, porque o local que eu trabalho é muito longe da onde eu moro, e eu comparei ir de trânsito e de carro, e é muito mais vantajoso em todos os sentidos eu ir de carro. Só que eu não tenho carta, eu não sei dirigir. A necessidade de melhorar o meu deslocamento até o meu trabalho e tornar a minha rotina um pouco mais positiva faz com que eu crie uma meta. Faz com que eu desenvolva um objetivo, aprender a dirigir. Meu objetivo é dirigir um carro. Qual vai ser a minha meta? Fazer a aula de condutores,
tirar a minha carta, aprender a dirigir com o instrutor até que eu esteja de fato dirigindo. Então, motivação é sempre necessidades que levam a objetivos, e para alcançar objetivos, no meio da necessidade do objetivo, eu tenho as metas. E quando nós falamos em motivação, nós não falamos numa motivação linear, numa motivação que não muda. Nós estamos falando numa motivação que funciona como espiral. Ela está sempre em movimento. Então, nós usamos esses estágios da motivação para entender a nossa motivação para emagrecer de forma consciente e saudável. Se eu estiver no estágio pré-contemplativo, eu vou estar na seguinte posição. Eu vim ao nutricionista porque o médico mandou, mas eu não vejo problemas com o meu peso. O pré-contemplativo é essa pessoa que ela até já tem problemas de saúde social e psicológico por causa do peso, mas ela não vê problema. Ela não vê problema. Já deram um conselho, ela não vê problema. Não faz sentido para ela. Ela não está motivada. O outro estágio é o estágio contemplativo. É quando a pessoa vê que precisa emagrecer, mas ela não mudou nada na sua rotina ainda, porque ela está ambivalente. Emagreço ou continuo com esse peso? Faço um tratamento ou deixo as coisas correr como elas estão? Mas o contemplativo, ele já pensa. Como ele é ambivalente, né? Vou emagrecer, não vou emagrecer. Então, ele tá nessa cordinha, ele tá desses dois lados, ele tá nessa gangorra, né? Vou emagrecer? Não vou emagrecer. Ele tá contemplativo, ok? Então, tem alguma motivação aí quando ele quer emagrecer. E se ele quer emagrecer e se encontra com um bom profissional como eu, e como outros que tem por aí, nós temos uma forma de ajudá-lo a ir para o próximo estágio, que é o estágio da ação. Ação, o estágio motivacional da ação é quando a pessoa já promoveu mudanças em direção ao objetivo do emagrecimento. Por exemplo, ela determinou que vai assistir esse curso inteiro, que ela vai se dedicar no mês de abril para assistir o curso, para fazer as estratégias, colocar em prática as estratégias que vão ser conversadas no grupo do WhatsApp. Ela já vai começar a pensar em mudar a alimentação dela. Ela vai começar a pensar em comer mais saudável. Então, se eu não comia alface, eu vou começar a comer, aos poucos, introduzir uma verdura e um legume nas minhas refeições. Se eu bebia mais de 500 ml de refrigerante por dia, eu já vou tentar ficar alguns dias sem tomar. Ela tem atitude. E aí, se ela tem atitude, ela vai para o próximo estágio da motivação, a manutenção. Ela já fez mudanças, ela quer manter as mudanças, e aí ela vai contar com a ajuda do profissional, que é sempre por um tempo determinado. Não existe tratamento eterno para quem quer emagrecer, existem períodos ou estruturas diferentes para cada grupo ou pessoas, mas essa pessoa ela vai fazer essa manutenção com ajuda profissional, com estratégias, com método, como que eu apresento. E quando ela se desvincular desses profissionais, ela vai seguir já bem fortalecido dentro dela tudo que ela aprendeu. Ela já vai ter um conhecimento acumulado sobre emagrecimento consciente e saudável
né, através do treinamento ou do tratamento, em que ela, no momento que ela não precisou mais do acompanhamento profissional, ela segue só voltando ao profissional quando é necessário, mas ela segue de forma mais independente, mais autônoma, por toda a vida. Lembrando que essa motivação é uma espiral, dependendo da pessoa, de questões psicológicas, sociais, comportamentais, eventos inesperados da vida, morte, perda de emprego, mudanças das quais as pessoas não esperam, essa espiral pode mudar. Então, uma pessoa que estava na ação, ela pode se tornar pré-contemplativo. Era contemplativo, volta para o pré-contemplativo. Estava na ação, volta para o contemplativo. É essa espiral. Por isso que eu falei da prevenção de recaída. A gente trabalha as estratégias de prevenir que a pessoa volte à mentalidade, ao comportamento anterior que ela tinha antes de entrar no tratamento ou no treinamento do emagrecimento consciente e saudável, justamente para a gente minimizar o impacto da oscilação dessa motivação. Eu vou depois deixar, antes de eu falar, depois eu vou explicar para vocês melhor lá no grupo essa estratégia, ok? Eu vou explicar melhor para vocês essa estratégia lá no grupo. Até para que você veja se você entendeu o que eu quis dizer como estágio motivacional. Mas como não é um tema simples de se entender logo de primeiro, eu vou depois deixar um áudio ou um informe lá para que você entenda melhor para fazer essa estratégia, mas eu vou ajudar vocês a colocar em prática. Porque aqui é para você pensar sobre o seu estágio motivacional. A partir do que eu falei, do que eu vou postar lá como modelo e exemplo no grupo, como que está? Qual é o seu estágio motivacional? Como você tem se comportado? Que ação você tem tido sobre esse comportamento, ok? A outra estratégia, lembra que eu decidi que eu vou entregar para vocês acho que se eu não me engano, para todas as aulas eu vou conseguir entregar 2 estratégias por aula, tá? Onde nós vamos discutir e trabalhar essas estratégias no grupo. Esse aqui é o semanário. Tem uma palavrinha chamada rotina. A rotina parece que é uma coisa ruim, mas não é. Eu não estou falando de uma rotina rígida. Eu não estou falando de uma rotina dura. Eu estou falando de uma rotina criativa, rica, flexível, bem organizada. O semanário é para que você pegue a sua semana e escreva nesse semanário. Você vai pegar a imagem, vai imprimir ela, ok? Posso mandar a folhinha do PDF lá no grupo do WhatsApp. Eu não vou mandar a imagem, eu vou mandar a folhinha do PDF, que é mais fácil para você mandar imprimir. Ou você pode copiar o semanário e fazer o seu semanário usando este como modelo, para que você olhe para a tua semana. O que você faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, na manhã, na tarde e na noite? O que você faz? Que atividades que você tem? Já aproveita aí e vai e escreve também as refeições que você faz por dia. Então, de manhã, quais são as suas refeições? Café da manhã e o que mais? Almoço e o que mais? À tarde tem lanchinho e o que mais? À noite tem jantar e ceia e o que mais? Faça um dia por vez. Faça uma semana somente, ok? Pega uma semana padrão, aquela semana padrão do seu mês. Aquilo que se repete toda segunda, toda terça, toda quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque qual é a ideia? No emagrecimento consciente e saudável, nós precisamos ter uma rotina
rica, criativa e promotora que contribua com tudo que a gente vai trabalhar em relação a emagrecimento consciente e saudável, ok? Aqui está as sugestão para consulta e pesquisa. A Associação Brasileira de Obesidade e Síndrome Metabólica, Ambulatório de Tratamento dos Transtornos Alimentares, tanto o Ambulim da USP quanto o Astral, ok? Por que que eu estou oferecendo essas indicações para vocês? Eu não sei e não estou fazendo diagnóstico nem das pessoas que estão no grupo do WhatsApp e nem das pessoas que estão participando dessa aula, que vieram pelo Facebook, pelo Instagram, pelas indicações. Eu não estou fazendo um diagnóstico, eu estou te dando informação a partir da minha experiência, a partir do que eu trabalho. Mas se houver pessoas que já saibam que são obesas e que têm transtornos alimentares, compulsão alimentar, anorexia, bulimia, já tem esse diagnóstico ou essa hipótese diagnóstica de algum profissional, dá uma olhadinha nesses sites de conteúdo científico e respeitável no Brasil e que ajudam. Tem muitas informações interessantes, tem textos curtos falando sobre várias questões. É para vocês que querem emagrecer de forma consciente e saudável, já irem mergulhando juntamente comigo nesse mercado, nesse mundo, né, do emagrecimento consciente e saudável, porque vai ter muita coisa, vai ter muito site, muito canal no YouTube, muita gente na internet, muitos profissionais, mas se você tem o conteúdo, se você tem o conhecimento, e se a sua mente está mais preparada com esses conteúdos e conhecimento, você tem condições de compreender melhor tudo que está sendo circulado aí nas propagandas das mídias em gerais sobre emagrecimento e sacar. Não, isso daí é pegadinha do malandro, né? Pelo que eu me informei, pelas informações científicas que eu tive, pelo curso que eu fiz com a Mônica, pelos sites de referência que eu pesquisei, pelos canais que a Mônica indicou lá no grupo do WhatsApp, que são autoridades referências no assunto. Isso daí é balela, porque tem muita balela no mercado do emagrecimento consciente e saudável. Porque no mercado do emagrecimento consciente e saudável, nós temos bons profissionais responsáveis que se preocupam com você como ser humano e de uma forma justa ele vai cobrar pelo trabalho que ele está oferecendo, porque ele está trabalhando, mas nós temos também os picaretas, os aproveitadores, os vendedores de falsos milagres. E a gente precisa ficar muito atento com isso, porque esses falsos, esses vendedores de milagres, os picaretas, eles não estão preocupados com você e nem com a sua saúde. Eles querem vender alguma coisa. Você é um número para eles. Você vai comprar algo e vai pôr dinheiro no cofrinho dele. Acabou. E falar de saúde mental e saúde física, de emagrecer de forma consciente e saudável, é muito sério. Tanto que um profissional como eu, que trabalha nessa área, a gente não trabalha sozinhos. Nós não trabalhamos sozinhos. Nós trabalhamos em parcerias com outros profissionais da área da saúde. Outros psicólogos, psiquiatras, nutrólogos, nutricionistas, endocrinologistas, clínicos de outras áreas, educadores físicos, treinadores físicos certificados. É sério, é a nossa saúde, é o nosso corpo, é a nossa mente. Já estamos encerrando o finalzinho da aula, aguenta mais um pouquinho, eu espero que você esteja vendo a aula por inteiro, porque isso é importante.
eu quero deixar uma reflexão para você hoje. O pensamento é o ensaio da ação. Essa frase é muito lindinha. Ela é muito fofura. Por quê? Como terapeuta cognitivo-comportamental, nós construímos sonhos e projetos na nossa mente antes de realizar, com a finalidade de não errar. Como a gente tem muito medo de errar, e muitas vezes o erro está relacionado a questões moralistas, de julgamento, a gente constrói lá na nossa cabeça, na nossa mente, sonhos, projetos. Porque na mente, nos sonhos, tudo dá certo. Tudo é perfeito. Sonhar é maravilhoso. Você manda no sonho. Estou falando do sonho acordado, ok? Não estou falando do sonho onírico, dos sonhos dormidos, tá bom? Sonho acordado. Construímos sonhos e projetos na nossa mente antes de realizar, a finalidade é não errar. Como a gente não quer errar, a gente cria lá na nossa mente. Mas isso é importante. Primeiro, que errar, na maioria das vezes, não é um problema. Pelo contrário, faz parte da vida. Errar não é somente humano, como faz parte dessa vida complexa, dinâmica, exigente e tecnológica que a gente vive. E o erro, ele é uma oportunidade de aprendizado, como a recaída. A gente usa muito esse termo no emagrecimento consciente e saudável. Errar, recair, cair, é parte de um aprendizado. Nem sempre está relacionado a fracasso, não é para a gente desistir, ok? Mas pensamento é o ensaio da ação. Comece a construir na sua mente a importância de você se cuidar mais, cuidar melhor da sua mente, cuidar melhor do seu corpo, cuidar melhor das suas relações, porque tem relações, eu não estou falando para você odiar as pessoas, ok? Mas é que tem relações que elas não contribuem em nada com a nossa vida. Elas não devem ser o foco da nossa atenção. O foco da nossa atenção tem que ser as relações que trazem contribuições. Contribuições enriquecedoras, né? Que nos corrija a rota, que nos ensine a avançar. Pense sobre essa frase. O pensamento é o ensaio da ação. Comece a ensaiar aí na sua mente que você vai emagrecer, que você vai se cuidar mais e que você vai emagrecer de modo consciente e saudável. As estratégias terapêuticas são postadas e comentadas no grupo do WhatsApp. O link está abaixo. Eu espero vocês lá para a gente conversar sobre as estratégias e sobre o tema da aula. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que essa aula tenha ajudado você a fazer novas conexões, encontrar sentido e desenvolver novos significados em relação ao emagrecimento. Emagrecimento só vale se for consciente e saudável. Me siga no Instagram, eu quero te ver por lá na minha página, conversando comigo. Com o tempo, eu vou ir produzindo com outros conteúdos para o canal do Instagram e para o canal do Facebook. Do Facebook, canal do Instagram e o canal do YouTube. Eu tenho o Facebook, mas o Facebook é mais para questões, divulgações de coisas mais pessoais, mas da minha profissão como psicóloga, os temas que eu trabalho, eu gosto de divulgar no Instagram, monica.leite.psicóloga e no YouTube, ok? Mônica Leite Psicóloga. A gente se vê em breve. Um beijo, um abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.